Quanto você acha que valem as lágrimas de uma mãe? Hoje vamos conhecer a história mais triste da Bíblia. Uma mulher que sacrificou a sua vida e o seu bem-estar pela honra de seus filhos. Você vai se emocionar e aprender muito com esta grande mulher da Bíblia. Rispa era uma mulher forte e de caráter firme. Seu nome significa pedra quente. Ela era filha de Eliá, cujo nome vem da mesma raiz da palavra intocável. Ela foi concubina, mas respeitada como esposa do rei Saul, e teve 2 filhos, Armone e Mefibosete. Talvez por ser uma das esposas de Saul, Rispa e seus filhos se consideravam mesmo intocáveis. Muitas mulheres pensam que sua posição social, sua riqueza ou mesmo sua capacidade intelectual as colocam em um pedestal intocável, mas isso não é verdade. Todos nós estamos sujeitos às adversidades da vida. Todas nós somos vulneráveis às tempestades e aos açoites dos vendavais que podem surgir inesperadamente em alguma curva do caminho da vida. De Saul, Abner, que era o comandante do exército de Saul, tomou Rispa por esposa. Isso acabou gerando uma discórdia entre Abner e Isbosete, o filho de Saul. Isbosete foi o sucessor do trono de Israel por um curto tempo, e quando Abner tinha tomado Rispa como esposa, Isbosete temeu que aquilo fosse um movimento para ocupar o trono de Israel. E antes de descobrirmos a dor de Rispa, precisamos entender que, quando Davi finalmente se tornou rei, houve 3 anos de fome em Israel. Foi um tempo difícil e com grandes perdas para o povo e a nação. Neste momento, o rei Davi consultou ao Senhor e a resposta divina foi: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Davi buscou uma forma de corrigir o erro de Saul e chamou os gibeonitas e lhes perguntou: o que queres que eu vos faça? E vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor. E a resposta deles foi: não é por prata nem ouro que temos questões com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos e de sua família, se nos deem 7 homens para que os enforquemos em Gibeá. Davi ficou diante de uma dura situação. De um lado, o povo de Israel sofrendo com a seca e suas consequências da desobediência de Saul. E do outro lado, a dor de mandar enforcar homens de sua própria família, pois Davi era genro de Saul. Saul não respeitou a aliança feita por Josué aos gibeonitas. Na época em que Josué conquistou Canaã pelo exército de Israel, os moradores de Gibeon vieram a Josué e, fingindo vir de uma terra muito distante, fora dos limites da terra prometida, pediram-lhe que fizesse aliança com eles, que lhes conservariam a vida e seriam um povo amigo. O líder Josué não consultou ao Senhor nesta ocasião, talvez por julgá-la de pouca importância, e concedeu-lhes a paz e firmou aliança de proteção. Foi então que descobriu que eles eram moradores de Canaã e estavam na lista de Deus como povo para serem destruídos. Mas era tarde demais. A aliança tinha sido firmada e não poderia voltar atrás. As alianças são registradas diante do Senhor. Elas têm um peso de responsabilidade e compromisso. Não podem ser desfeitas de maneira leviana. E Davi precisou escolher 7 homens da família de Saul para serem enforcados, para que a chuva pudesse voltar novamente a cair sobre a terra de Israel. Davi escolheu os 5 filhos de Merabe, netos de Saul, e os 2 filhos de Rispa, sua concubina. A Bíblia diz que todos foram mortos nos primeiros dias da ceifa da cevada. Seus corpos foram esquecidos pelos seus executores, foram deixados no madeiro ao relém. Então Rispa, a mãe de Armone e Mefibosete, teve uma atitude inesperada. Ela tomou um pano de saco e estendeu para si
sobre uma penha desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu a água do céu. Rispa contemplou, triste e com grande dor, o milagre daquela chuva caindo sobre o corpo dos seus filhos, após a execução do castigo consequente da ira refletida de Saul. Rispa pôde ver o valor de uma aliança feita diante de Deus, como também as consequências do rompimento de uma palavra empenhada. Você pode imaginar a dor dessa mulher diante dos corpos em decomposição, dia e noite. Pode imaginar o que se passava em seu coração de mãe, suas lágrimas e o desejo de vê-los com sepultamento digno, pelo menos. Rispa ficou em seu posto sozinha. Espantava as aves de dia e as feras da noite. Ela teve medo, não saía de sua torre de vigília, mas esperava que o rei se compadecesse e desse um sepultamento digno de nobres aos seus filhos. Rispa ficou por muitos dias ali. Passaram-se mais de 2 meses e isso chegou aos ouvidos de Davi. Ele então tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas e também os ossos dos enforcados. Enterraram na terra de Benjamim. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra, enquanto Davi não honrou aos que morreram pelo pecado de outro. Não houve o favor e a bênção de Deus sobre a terra. E foi Rispa quem fez a mão do rei Davi trazer a bênção novamente sobre Israel. As lições dessa história. Como você agiria estando no lugar de Rispa? Você tem amado seus filhos e paga um preço de oração por eles? Assim como Rispa, muitas mães choram por seus filhos que estão mortos em seus próprios pecados e vigiam por seus filhos mortos. Não são seus filhos literalmente mortos, mas espiritualmente. Seus filhos exalando o mau cheiro do pecado, decompondo-se dia a dia na podridão de um mundo mau. Mães que oram, crendo no impossível, que Deus irá ressuscitar seus filhos e lhes dará uma nova e maravilhosa vida. Elas creem que seus filhos receberão o toque de vida do Espírito Santo e serão ressuscitados. E por isso, elas não se cansam dia e noite de vigiar e orar e crer até que o rei olhe para eles. Você se identificou ou lembrou de alguém com essa história ou lição aprendida? Então, compartilhe esse vídeo agora e abençoe e fortaleça a fé de pessoas que você ama. Espero você no próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida poderosamente.